Heinemann, que é professora de estética aqui da casa. Queria agradecer a presença também de outros professores, como a professora Angelúcia, o professor Mariane, o professor Miguel Pereira, que estão aqui presentes. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, para o André Tonati. Ok. É difícil ser o primeiro, então tá bom. Então, seguindo a sugestão do André, eu deixo a palavra para a professora Liliane, por favor. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o professor Ismael, o André, né, que nos proporcionou essas imagens lindas. O filósofo Gilles Deleuze costuma dizer, né, que há emoções fugazes e outras que permanecem. E eu acho que Serras da Desordem causam essa emoção que permanece. Bom, uma primeira questão que eu colocaria, nós não temos assim tanto tempo, né, mas eu elaborei ela assim, quase como uma questão para você. Né? O que constitui... a voz está chegando aí? O que constitui o espectador dessas primeiras sequências de Serras da Desordem, destituído da percepção habitual, que o autorizaria a elaborar uma narrativa a partir do que lhe é dado a ver. Né? Aqui o espectador, tal como personagem central, Carapiru, é construído ao longo da trajetória fílmica. Ele enfrenta desse modo uma temporalidade que não é organizada cronologicamente, né? Uma língua estranha, sem tradução, e imagens de desconcertante beleza que mostram quase em tempo real folhas retiradas das árvores, crianças banhadas em um rio, um índio que dorme. Né? Um ritmo particular, uma fotografia que faz circular, então, natureza e registro, passado histórico e um extenso presente. Né? Sem recurso ao repertório do já dado, nós vivemos, transportados por essas imagens, silêncios e faltas, uma experiência de imersão e nomadismo. Né? Me refiro, então, ao espectador numa identidade com o próprio personagem. Nós aceitamos, contudo, né, nos perder, pois sabemos que a arte do cinema pode nos conduzir a algo ainda indeterminado, né? Pode nos tornar receptivos, então, à memória de um outro lugar, de um outro tempo. Nesse sentido, a arte teria essa potência, né, de nos exilar daquilo que nós conhecemos, nos colocando em contato com o que escapa a toda a familiaridade benevolente, né? Uma vez que a arte, se efetua, né, ela se atualiza antes do pensamento assumir sua forma racional, discursiva e comunicativa. Né? Bom, então isso seria um primeiro momento que eu enunciei assim. Eu li uma entrevista sua, né, e de lá eu tirei essa ideia. Né? O diretor André Tonati já afirmou em entrevista sobre Serras da Desordem que trata-se de uma ficção com um olhar documentário, né? E que essa polaridade não chega a constituir uma questão para ele, para você. Nesse sentido, né, nós poderíamos abandonar, e aí eu entro muito rapidamente nessa questão do cinema moderno do documentário, né, o problema mais evidente que ele suscitaria, que são as relações entre imagem real e a complexidade das questões que decorrem daí. Narração, pontos de vista, níveis de intervenção da câmera, autoria, etc. Né? Como se inscreve, então, nessa perspectiva, o filme Serras da Desordem? Né? Porque esse espectador deambulante, sem referências, é o espectador por excelência do cinema moderno, né? Dessa ruptura que se dá, então, no pós-guerra. Né? Como ele se inscreve nessa perspectiva, e ficamos tentados a interrogar, não sei se caberia aqui, qual a linha de continuidade do filme, se ela existe, com o cinema marginal, para cuja estética André Tonati tanto contribuiu. Né? Em um ensaio sobre Eduardo Coutinho, que eu vou
citar o professor Ismael, Ismael Xavier reflete sobre o diálogo que seus filmes estabeleceram com a tradição moderna, né, os filmes, no caso do Coutinho. Nessa tradição, aponta Ismael, né, aí são as palavras do próprio Ismael, o ponto decisivo é a poeira que se levantava no caminho. Em consonância, o que se fez foi explorar o esgarçamento da narrativa, a perambulação, os impasses, a impotência da ação, ativando uma sensibilidade ao fragmento, né, que é o que nós observamos bastante no filme, ao que se esboça, mas não termina. Né, Ismael assinala ainda a constituição de personagens em uma chave clássica, dentro desse cinema moderno, né, na produção documentária recente do Eduardo Coutinho. Bom, em Serras da Desordem, o personagem Carapiru, sobrevivente de um massacre, deambulando em um nomadismo que se impôs a partir disso, comovente em sua disponibilidade para aprender a linguagem de uma outra cultura, ao mesmo tempo em que se mantém em um puro si mesmo, é um personagem particularmente rico no comentário que faz ao mundo contemporâneo. Né? Profundamente codificado, ao mesmo tempo, nossa identidade, nossa diferença, pertence, se ainda podemos falar assim, ao imaginário brasileiro, também aqui como uma reserva, né, que estabelece no mesmo território um outro território. Ele não deixa de realizar, em outra direção, o que o Bill Nichols, que é um teórico do documentário, né, nomeou como autoetnografia, né, e que na experiência nacional teve um marco com o projeto Vídeo das Aldeias, começa também com os índios, né, do Vicente Carelli. Dar câmera aos sem câmera, ou estendendo isso ao filme em questão, dá uma visibilidade a partir do próprio Carapiru. De fato, os cortes que marcam as esculturas na narrativa, quase sempre no sentido de mostrar um espaço urbano, máquinas, tecnologia, são abruptos, confrontando os espaços, afirmando que eles são irredutíveis. Nesse sentido, as características de Carapiru, que conquista o afeto das pessoas com uma forma de generosidade, que não significa adaptação, contudo, né? Essas características se relacionam com as súbitas passagens para as cidades, pontuadas, por exemplo, pela rapidez de um trem. Do mesmo modo, as cenas de invasão, de fogo na aldeia, de homens se armando na floresta, passeatas, referências à Transamazônica, ao Carnaval, que explicariam, entre aspas, o Carapiru, elas são desnaturalizadas por sua alternância entre registro fílmico e arquivo. É interessante aqui assinalar o contraste entre a narrativa adotada pelo filme e a linguagem da TV, que conta a história de Carapiru em uma organização lógica, informativa, cronológica. Né? Aqui nos reportamos também aos personagens iniciáticos de Werner Herzog, como Caspar Haus, cujo olhar para o mundo supostamente civilizado produz um estranhamento acerca desse mundo. Né? Mas se Caspar Haus tem essa uma origem nebulosa que foi se consolidando na medida em que era recontado oralmente, Carapiru sofre de um excesso de origem, né? Por ser podemos desconhecer o que aconteceu no decorrer da década em que perambulou, mas pensamos conhecer o significado de pertencer ao universo dos índios brasileiros. Né? A palavra pertencimento, aliás, em sua articulação com identidade, então, nos traz a questão principal com a qual eu concluo essa breve apresentação. Né? Ela nos sinaliza um caminho de discussão para as imagens de Serras da Desordem e não deixam de ser também uma provocação em um tempo que nos dá paradoxalmente a ideia dessas identidades que se dissolvem, por um lado, né? E, por outro lado, a afirmação, às vezes fundamentalista, desses pertencimentos. A discussão sobre identidade vem ocupar, então, na cena contemporânea, marcada pela globalização, um destacado lugar.